portal em minha sala. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 26 anos, mas pode me chamar de Fulana. Não haverá nomes no relato. Contarei um relato que aconteceu comigo mesma há uns 10 anos atrás. Ana, eu venho de uma família grande. Meu bisavô paterno veio da Itália há muito tempo atrás. Assim que chegou na cidade em que moramos, colonizou o nosso bairro. Sim, ele foi o primeiro a chegar e naquela época o primeiro a chegar em terreno desconhecido vira dono, né? Com o tempo vendeu alguns terrenos, mas deixou uma grande parte para os familiares. Meus avós, por parte de pai, os meus avós paternos tiveram um total de 16 filhos, porém 11 deles faleceram, restando apenas 4 mulheres e um homem. Meu pai foi o único homem sobrevivente. O meu avô e minha avó sempre foram católicos, fervorosos, tinham muita fé e sempre ensinaram a família a seguir pelo menos uma religião. Seguir uma religião, pelo menos. Pois bem, meu pai foi o filho que herdou a casa antiga dos seus pais, onde morava sua família. Naquela época, se velava os falecidos na sala de estar de suas próprias casas. E como já comentei, foram 11 filhos mortos e velados na sala da minha casa. Fora tios e tias. E pasmem, o meu quarto ficava em frente a essa sala. Eu tenho muitos primos, mas apenas uma irmã. Sempre fomos muito unidas e desde criança sentíamos muito medo dessa casa. Achávamos bizarra toda a história da família e morríamos de medo da sala. Algumas vezes, quando criança ainda, minha irmã falava que via uma mulher de cabelos enrolados e armados, com os olhos vermelhos, nos observando durante a noite, enquanto dormíamos. Na época, eu tinha os meus 6 ou 7 anos e ela 3 ou 4 anos. Os meus pais achavam que era algum sonho dela ou até mesmo uma invenção. Então ficavam assustados, mas tentavam não transparecer para nós. Com o tempo, eu e minha irmã fomos desenvolvendo algumas sensibilidades. A minha irmã vendo vultos e coisas se mexerem sozinhas, e eu apenas sentia presenças, o que já era bem assustador. Sempre que levávamos amigas em casa, elas diziam que viam vultos ou viam algo estranho. Mas como já estávamos acostumadas, digamos assim, ouvíamos com muito medo e rezávamos para que nada nos atingisse. Anos se passaram e como já estávamos mais velhas, nós duas tínhamos namorados que costumavam passar o final de semana conosco em casa. Em um dia, decidimos colocar uns colchões no chão da sala para dormir com os nossos namorados na época. Grudei meu colchão em uma parede da sala e minha irmã no sofá que estava à frente. Dormimos todos ali assistindo TV. No meio da noite, fui acordada pelo meu namorado. Ele me disse que havia visto um bicho. Estava com um olhar super assustado. Então eu levantei, acendi a luz da sala e achei um pernilongo gigantesco. Perguntei se era aquele bicho que ele tinha visto. E ele, sem falar, afirmou com a cabeça que sim. Matei o pernilongo e voltei a dormir. Cadê? Onde estou? Beleza. Ana, eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que naquela parede que estávamos encostados se abria um portal com cores assim do arco-íris que rodavam em formato de arco. De lá saía uma mulher horrorosa. Ela parecia muito com aquela bruxa que aparece no filme da Annabelle. Na época não existia o filme ainda, tá? Estava vestida com uma camisola branca, toda descabelada, um cabelo bem preto. Ela tinha um rosto medonho, de maldade, e era cheia de coceiras, como se estivesse com sarna. Ela se coçava muito, era agonizante. Então, no meu sonho, ela saía desse portal e tentava entrar em mim. E detalhe, ela tentava entrar em mim por lá, entendeu? Pelas vias inferiores. A hora que eu percebi... Como que ela queria entrar por lá? Ela baixava assim, queria entrar de corpo inteiro. Eu falava, filha, não vai caber aí não. Também não exagera aí, ó. A mulher vai entrar inteira por aqui? Entra pela boca, pelo menos, mas por aqui não. Gente, como assim? Ela queria entrar, ela tentava entrar em mim
Será que ela ficava abaixando assim? Gente, que loucura! Mas é interessante pensar nisso. Eu já tô aqui imaginando o que isso pode significar, o que isso pode estar tentando trazer, enfim. A hora que eu percebi, em sonho, eu me ajoelhei no chão e comecei a rezar e mandar ela voltar de onde veio. Eu falei que ali não era o lugar dela, mas falava aos berros e rezando muito. Ela ficou muito brava. Cada reza ela ficava mais brava comigo, mas eu não parei de rezar nem de repreendê-la, até que ela encolheu e voltou pro portal, bem enfurecida. Credo. No dia seguinte, conversando com meu namorado, ele me disse que não era o pernilongo, tal bicho que ele tinha visto, mas sim que ele acordou com um homem flutuando acima dele, ah, no qual ele estava prestes a encostar o dedo indicador na testa. E assim que ele abriu os olhos, esse homem tomou a forma de uma espécie de morcego e sumiu como fumaça. Peraí, o homem estava acima dele flutuando e o homem estava quase colocando o dedo na testa do namorado dela, acho que é isso. Mas aí a hora que ele abriu os olhos, o homem virou um morcego e sumiu. Nós achamos muito bizarro. Naquela época já tínhamos pedido para benzer a casa, para benzer a sala, mas pedimos para que o padre fizesse isso novamente, pois aquilo tinha sido muito estranho. Anos se passaram e aquela história ficou entre nós. Até que um dia um amigo, que desde criança é sensitivo, foi em casa. Estávamos fazendo um churrasco à noite e o banheiro de fora estava sendo reformado. Por algum motivo ele precisou usar o banheiro de dentro. E assim que passou pela sala, eu percebi que ele parou e olhou para a parede do ocorrido, lá onde eu vi o portal. Mas eu fiquei quieta. Ele foi ao banheiro, voltou e ficou quieto sentado, como se estivesse pensando. Até que falou para todos nós. Ele disse assim: Gente, vocês sabiam que tem um portal na sala de estar de vocês? Ana, ele descreveu o portal nos mínimos detalhes do meu sonho. Foi medonho. Ele descreveu até as cores. Ai, dali em diante, confirmei o que eu já suspeitava. Aquele sonho não era só um sonho, e sim uma realidade a qual vivia em sonho, ou melhor, pesadelo, né? Pouco tempo depois, a minha mãe comentou o ocorrido com uma amiga dela, e a mesma disse ser sobrinha de uma chefe de casa de umbanda. A gente me desculpe a ignorância caso esteja me referindo de forma errada. Eu não conheço muito bem a religião umbanda, por enquanto. Então esta solicitou à sua tia que fizesse uma limpeza espiritual caso visse alguma coisa ali. Uma semana depois, a senhora nos mandou um áudio dizendo que na sala havia um portal em forma de arco-íris. Segunda confirmação, né? Que dali estavam saindo e entrando entidades e que existia uma entidade maior que entrava e saía a hora que bem entendesse, mas que já tinha enviado outras entidades para a limpeza da casa e que o portal já tinha sido fechado por essas entidades. Até hoje não tivemos mais problemas com a sala, mas ainda sinto um frio na espinha quando passo por ela. Todas as vezes. Nunca me acostumo com isso. Eu penso que tantas energias ruins e tristes na época dos velórios podem ter desencadeado aquele portal, mas ainda tenho minhas dúvidas. Hoje moro sozinha em uma cidade vizinha da casa dos meus pais. Minha irmã continua na casa com eles e eu vou sempre para lá. Oro muito e peço a Deus que sempre nos proteja de qualquer mal, visto que naquele sonho eu sabia que eles queriam de alguma forma fazer mal a nós. Bom, temos muitas histórias para enviar ao canal. Eu e minha irmã somos muito fãs de vocês. Minha irmã tem histórias de arrepiar com lobisomem e não perde um relato seu. Ela que me apresentou o canal. Manda um beijão para nós. Mil beijos, Ana, e desculpe o tamanho do relato. Eu precisava deixar alguns pontos para que vocês entendessem a história. Que Deus te abençoe sempre. Sem problema algum. Um beijo para você, muito obrigada. Um beijo para sua irmã também. Obrigada. E o que eu falei no relato anterior, o lance de portal, né? Algum relato anterior, que às vezes, por algum motivo, é aberto um portal na casa e dali entra e sai entidades de vários tipos. Então você pode ter ali a assombração de uma criancinha, não sei o quê, de repente um mago
do submundo. De repente, uma mulher dessa vai saindo, entrando, não é? Mas, vai falar que não é. Ela sonha com o negócio, aí depois um amigo do nada vem e fala e descreve o mesmo local e o mesmo portal, e depois a mulher lá da Umbanda fala a mesma coisa do portal. Então tem. E aí, foram os velórios que abriram isso ou não? Alguma outra coisa? Vai saber. Mas a gente tem que tomar cuidado para de repente não abrir portais na nossa casa. Já falei aqui, já contei uma vez de um Assombrações, eu acho que a gente assistiu no Discovery, onde havia um portal desses, porém eu não lembro se ele era na parede atrás de um guarda-roupa ou se ele era no próprio guarda-roupas. Aí eu também não lembro se esse guarda-roupa era antigo e foi levado para aquela casa ou se quando eles se mudaram para aquela casa, aquele guarda-roupa já estava ali, entendeu? Era de alguém, era um negócio antigo lá. E aí fez-se um portal, havia um portal ali e dali saíam diversas entidades. Era assim, como ele falou, transitando ali entidades. Era super ativa a casa. O que é perigoso também, né? Porque então, será que na sua casa tem um portal? Espero que não. Mas se tiver, se você conhecer alguma história desse tipo, manda um relato pra gente, ok? Aqui você não está sozinho nas suas histórias. Vamos ver esse daqui, ó. O demônio se transformou na minha tia Maledite? O demônio transformou na... Olha que nível que tá as Maledites. O demônio tá se transformando em Maledite, não é o contrário mais. Vamos ver. Olá, Ana, e olá a todos que estão assistindo o canal Assombrado. O relato que vou contar, na verdade, aconteceu com a minha mãe. E segundo ela, foi a pior coisa que ela já viu em toda a sua vida. Ela me autorizou a vir aqui contar essa terrível experiência que ela teve, que aconteceu há 3 anos atrás, em 2019. E todos os nomes citados aqui serão devidamente trocados para que você leia tranquila e sem preocupações. Vamos ao relato. Eu, minha mãe e minha irmã fomos morar em outra cidade. Acontece que em 2009, após minha mãe descobrir traições vindas do meu pai, rompeu o casamento com ele e então fomos morar com os meus avós, os pais da minha mãe. Acontece que, no mesmo terreno, na casa dos fundos, morava minha tia Cristina, junto com seus 2 filhos. E essa minha tia, a vida inteira, teve inveja da minha mãe. Minha mãe era, e ainda é, uma mulher extremamente, ou exatamente, sei lá, uma mulher muito vaidosa, sensual, por onde passava, chamava a atenção de todos os homens. E minha tia passava despercebida. Ela não suportava viver assim. Ela queria ser igual à minha mãe. Então, quando minha mãe não estava em casa, eu e minha irmã sempre víamos ela entrando no quarto. Tá. Então, quando minha mãe não estava em casa, a gente sempre via essa tia entrando no quarto da minha mãe para pegar os seus pertences, tipo vestido, sapato, maquiagem. Ela usava tudo que pertencia à minha mãe, por querer ser igual a ela, é claro. Acontece que, por causa de fofocas vindas dessa minha tia Cristina, eu, minha mãe e minha irmã tivemos que nos mudar de casa. Alugamos uma casa e então saímos da casa dos meus avós, pois minha tia Cristina era a completa maledite que já vimos muito aqui no canal, né? Ela inventava mentiras, fazia fofoca, colocava os meus avós contra minha mãe. E então os meus avós praticamente nos expulsaram da casa deles, por influência da minha tia. Nos mudamos no começo do ano de 2019. Não tínhamos quase nada, apenas 3 camas, um fogão e uma geladeira. Eu e minha irmã éramos adolescentes, então o máximo que a gente podia fazer era estudar. E minha mãe trabalhava, porém recebia muito pouco. Uma total maldade o que a minha tia fez conosco. Em uma noite, na primeira semana na casa nova, minha mãe acordou de madrugada, desorientada e assustada.
Ela chegou na porta do meu quarto e eu notei que ela estava muito assustada, como se alguma coisa a incomodasse. Eu, ainda na cama, perguntei o que tinha acontecido e ela simplesmente disse: "Nada, minha filha, volte a dormir." E assim eu fiz. No outro dia eu lembrei do ocorrido e então perguntei de novo o que tinha acontecido, se ela estava se sentindo mal ou alguma coisa que eu podia fazer para ajudar. E o que ela me disse me arrepiou inteira. Eu vou escrever como se fosse ela falando do mesmo jeito que ela me falou no dia. Então ela me disse assim: "Eu estava inquieta, eu não conseguia dormir, tinha literalmente alguma coisa me incomodando muito. Eu me sentia observada, como se algo me observasse, sabe? E eu sentia um aperto enorme no peito. Quando depois de muito custo eu consegui dormir. Porém, rapidamente eu acordei com o meu coração acelerado e paralisada. Eu não conseguia me mexer e de repente, quando eu olho ali para os pés da cama, eu vejo um ser alto, escuro, com vestes escuras que iam até o pé. Inicialmente parecia um homem muito, mas muito feio. A pior coisa que eu já vi na vida. Então ele se aproximou seu rosto do meu e então eu consegui ver. Era um homem de aparência cadavérica, era um demônio, com uma expressão terrível e ele tinha um olhar penetrante muito maligno. Eu me sentia fraca com tanta negatividade vindo daquele ser. Eu tentava gritar e não conseguia, eu tentava me mexer e não conseguia. E ele então começou a me enforcar e eu, sufocada, fechei os olhos e comecei a pedir a Deus por ajuda. Eu pedia para Deus tirar aquele ser horrível de cima de mim. Eu só queria que ele fosse embora. Quando abri os meus olhos, ele ainda estava ali, porém, agora, com o rosto da Cristina. Isso mesmo, Ana, o demônio literalmente se transformou na minha tia, ali na frente da minha mãe. O medo foi tão grande que durante esse ocorrido ela disse que apagou e não lembra de mais nada. Então foi ali que ela acordou e deu um pulo da cama e foi até o meu quarto ver se eu e minha irmã estávamos bem. Ela não sabe até hoje explicar o que foi aquilo. O demônio usou o rosto da minha tia? Credo! Minha mãe não gosta nem de comentar sobre isso. É um assunto que a assusta e que mexe bastante com o psicológico dela. Talvez aquilo mostrasse, né, de quem vem ou quem, às vezes, sem querer, foi mandar. Então, ela pegava pertences assim para usar ou para fazer trabalho, porque às vezes esse ser acabou sendo mandado até lá, direcionado a ela por conta do tanto de raiva, de inveja, de olho que a tia colocava. Direcionou aquele mal que tomou uma forma e, ao mesmo tempo, como ela desejava mal, tinha uma língua afiada contra a irmã, tudo isso, aquele bicho era um pouco ela, um pouco um bicho ruim, né? Um reflexo baixo do sentimento dela, sabe? Às vezes talvez nem precise fazer trabalho, mas só esse direcionamento de energia ruim, talvez tivesse ali materializado daquele jeito, né? Mostrando até, inclusive, quem mandou isso, que era o rosto da tia. Ou seria a própria tia no astral? Será que, por ela ser ruim assim, no astral ela era um bicho feio? Ela se mostra como esse bicho de tanta raiva que ela tem e ela quer atacar a irmã, então no astral ela foi atacar a irmã e por esse sentimento baixo e ruim ela acaba se tornando no astral um monstro desses que pega vezes, ora o rosto dela, ora esse rosto monstruoso. Será? Será? Deixem aí suas opiniões. Mais beijinhos? Que é a loira do banheiro. Esse relato aconteceu no mesmo ano, no mesmo período, em 2013, quinto ano da escola. Infelizmente, eu não sei dizer se foi na mesma semana ou mês, não sei se foi na mesma semana ou no mesmo mês, mas sei que foram muito próximos. Ah, ok.
A escola que eu estudava era muito pequena. Lá só era feito do jardinzinho até o Fundamental 1. Logo, o prédio era pequeno. Lembre-se dessa informação. Uma curiosidade é que os banheiros ficavam dentro das salas de aula, como suítes. Nós também não levávamos os materiais para casa, eles ficavam na escola. Todos os cadernos e pastas ficavam em estantes empilhados. Levávamos apenas os que tinham a tarefa. Em um dia, na hora do intervalo, eu e minhas amigas tínhamos combinado de não descermos para o pátio, para ficar no banheiro passando maquiagem. No final, apenas uma delas ficou comigo para passar maquiagem no banheiro. As outras foram lanchar. Só havia nós duas ali na sala o tempo todo. Eu e ela estávamos lá, rindo, passando batom, quando ela disse que precisava fazer xixi. Então ela entrou no box onde ficava o sanitário e eu permaneci na frente do espelho. Aí ela me grita de lá de dentro: "A descarga não tá funcionando." E eu grito de volta: "Aperta de novo." Eu sei que nós ficamos alguns minutos nessa, e ela apertou a descarga algumas vezes. Quando ela saiu para lavar as mãos, eu falei: "Nossa, desse jeito você vai chamar a loira do banheiro." E ela respondeu com estas exatas palavras: "Se ela aparecer, eu dou uns paranauê nela." Ana do céu, quando ela falou isso, nós ouvimos um senhor barulho na sala de aula, como se vários cadernos ou uma pasta bem pesada tivesse caído no chão. A gente só se entreolhou e começamos a berrar desesperadamente, a correr de um lado para o outro dentro do banheiro no maior desespero. Depois de bastante gritaria, tomei a frente e falei para ela que a gente deveria se acalmar, que poderia ser só uma coincidência. Então fomos olhar o que tinha caído lá na sala e, Ana, não havia nada no chão. Ninguém nos ouviu gritar também. A escola é pequena. Todos os vitrôs davam para o pátio onde estava cheio de gente e ninguém ouviu. E estavam todos abertos os vitrôs. Sei que eu e minha amiga nós pegamos as lancheiras e descemos correndo lá para baixo. E o mais assustador, uma das nossas amigas estava lá lanchando sentada nos degraus de um dos lances de escada que dava para a nossa sala. Como que ela não ouviu os nossos berros? Nós contamos a situação e ela disse mesmo que não notou nada de diferente. O que me assusta mais nessa história nem foi o fato do barulho na sala de aula, mas sim que ninguém, em um ambiente tão pequeno e com poucos andares, ninguém ouviu duas meninas berrando o mais alto que podiam. Depois, nunca mais brincamos com nada do tipo. Os relatos foram esses, Aninha. Muito obrigada pela oportunidade. Beijos e abraços a todos vocês e aos assombradinhos. Fiquem bem. Um beijo para você, muito obrigada. Será que por um momento vocês acabaram pisando em outra dimensão? Onde essa coisa foi derrubada, né? E onde vocês gritaram do lado de lá, por isso ninguém ouviu. E aí, de repente, vocês voltaram para o lado de cá, onde vocês não gritaram e onde nada caiu. Sei lá, vai saber, né? Eu preciso tirar esse resto de esmalte da minha mão. Vamos lá. Relatos aqui da vó Chica. Agora, em memória da vó Chica. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Nação Assombrada. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E aqui quem vos fala é a Ciclaninha. E assim como prometido, vou contar os saudosos relatos da falecida avó do meu esposo. São vários relatinhos, tá? A avó Chica era uma senhora de 91 anos, mineira, benzedeira, tiradora de terço, realizava batizados de fogueira em sua casa, mantendo uma tradição de mais de 100 anos na família. Mãe de 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Viúva há 3 anos. Vô João e vó Chica fizeram bodas de diamante. Se casaram muito novinhos e era um amor de novela.
Infelizmente, por 8 anos, mais ou menos, ela perdeu parte do movimento das pernas, ficando mais acamada ou na cadeira de rodas. Das 6 da manhã às 6 da tarde, ficava uma cuidadora com ela. Ah, os nomes estão trocados? Não sei. Não falou, né? Bom, ficava uma cuidadora. E das 6 em diante ficavam com ela os filhos, revezando os dias da semana. Cada dia era responsabilidade de algum, e quando os filhos não podiam, algum dos netos iam. Bom, dado o contexto e introdução, vamos enfim ao relato. A avó Chica, no fim da velhice, estava acamada, recebendo cuidados especiais de seus filhos e netos. Respirava com a ajuda de um balão de oxigênio e não podia ficar exposta à friagem. Portanto, as janelas permaneciam fechadas, sendo abertas em raras exceções. Uma noite, ela conversando com... eu falei o título desse relatinho? O Forro da Geladeira. Falei? Não lembro. Bom, numa noite, ela conversando com uma das filhas, observou de canto de olho a geladeira na cozinha, que ficava frente a frente com a porta do quarto. E o forro de tecido subia e descia. Forro de tecido? Seria tipo uma toalhinha que ficava em cima da geladeira? Subia e descia com um movimento quase que automático. E ela perguntou a uma das filhas: Fulana, a janela da cozinha está aberta? E ela falou: Não, mãe, por quê? Observa lá, minha filha. Acho que estou vendo coisa. O que a senhora está vendo, mãezinha? O forro da geladeira, minha filha. Parece que tem um trem levantando ela toda hora, uai! Bom, para espanto das duas, a janela estava fechada, portanto não era vento, e as duas ficaram o restante da noite pensativas. E quem levantou a coberta? Outra história. Numa outra noite, uma de suas netas era responsável por cuidar dela. Ela a banhou, alimentou, trocou a fralda e medicou. E ficou ali do seu lado. Passado um tempo, a avó Chica falou: Fulana, pode ir para a sala, minha filha. Vê lá a sua série. Ela riu e foi. Foi lá deitar no sofá de canto, feito de cimento, ornamentado por uma fofa almofada estampada feita pela própria avó Chica. De repente, a avó Chica sente a coberta sendo levantada e um peso do lado do colchão. O som do celular ficou mudo e ela pensou que era a neta, deitando do seu lado ali para dormir, né? Mas ela olhou e não tinha nada. Incrédula, ela chamou a neta: Fulana, que, vó? Você veio aqui no quarto? Não, vó, eu tô aqui baixando a série no meu celular. Sério, minha filha? Você não levantou minha coberta, não? Nem deitou aqui? Ai, ai, vó, que papo besta é esse? Tá querendo me assustar essa hora da noite? E aí ela olhou no quarto, a avó completamente assustada. E foi aí que a neta percebeu que a avó não estava brincando. A neta ficou tão perplexa que nem terminou de baixar a série e foi deitar com a avó. Outra história, a cadeira de banho. A avó Chica, infelizmente, há mais de 8 anos, não se movimentava mais, como dito, apenas com a cadeira de rodas e na hora do banho usava aquelas cadeiras com assento, com pequenas rodinhas no pé. Em uma tarde, outra de suas filhas estava cuidando de sua mãe. Conversava com ela no quarto sobre assuntos variados. De repente, a filha ouviu a cadeira sendo arrastada e perguntou: Mãe, a Beltrana já foi embora? Que era a cuidadora da avó Chica. E ela respondeu: Já, minha filha. Já venceu a hora dela, né? Sim, já são 6 da tarde, né? Ela falou: Já, minha filha. Aí a filha perguntou: Já venceu a hora dela, né? E a avó respondeu: Sim, já são 6 da tarde. Então, a filha ficou tentando achar uma lógica antes de tirar conclusões precipitadas e pensou: deve ser o vento, né, que empurrou a cadeira. Talvez a cadeira estivesse molhada, escorregou. E foi avaliar. E como disse anteriormente, vento não era, pois as janelas estavam fechadas. A cadeira não estava molhada
E mesmo que estivesse, para ela escorregar sozinha, só se fosse um piso normal. Hipótese descartada, já que o piso é antiderrapante. Mais uma vez, ficaram chocadas. O portão se trancou sozinho? Mais uma história. Chegou então o dia da outra fulana, que é a filha caçula da avó Chica, ir cuidar dela. Sempre os filhos iam cuidar dela depois das 6, pois nesse horário a cuidadora encerrava o expediente. A casa da avó Chica era uma casa simples, de muro de placas e um pequeno portão de ferro com uma tranca bastante enferrujada, por sinal, que dava um certo trabalho para abrir e para fechar, e fazia um barulho típico, aquele de rangendo, né? Vocês devem estar se perguntando por que de eu estar falando isso. Pois bem, a filha dela estava na cozinha preparando algo para a avó comer, quando escutou o barulho do portão abrir. Ela nem foi ver, pois como a vovó já estava em um estado de saúde muito frágil, estava recebendo inúmeras visitas por esses dias. Mas a filha dela percebeu que não tinha ninguém. Na rua, apenas a casa da avó Chica tem esse portão que faz esse barulho. Ela foi para dentro do quarto e perguntou: Mãe, a senhora ouviu o barulho do portão? E ela respondeu: Ouvi, minha filha, quem era? E ela respondeu: Ninguém. Uai, como assim ninguém? Eu ouvi o barulho da tramela? E a filha respondeu: Então, mas eu tô aqui o tempo todo, mãe, e não apareceu ninguém. Passados alguns minutos, elas já estavam quase esquecendo do assunto quando de repente ouviram de novo o barulho do portão. Dessa vez, o barulho dele fechando e batendo com força, como se tivesse com a tranca passada, sabe? Quando o portão bateu... Não, sabe quando o portão bate e volta para trás? Pois então, foi isso. A filha dela foi averiguar, já com bastante medo, e o portão estava trancado, fechado. Como se explica isso? Bom, a avó Chica foi uma mulher de muita fé que criou os 8 filhos com muito zelo. A avó do meu esposo, mas vó minha também, pois eu a amo muito. E essa foi uma forma de deixar a memória dela viva no meu coração. Nos veremos na eternidade, vó Chica, te amo. Um beijo para você e para a vó Chica. E quanta história, né? Então, essas coisas mais que vocês, os familiares, presenciaram, digamos que nos últimos anos dela, né? Quando ela já estava ali acamada e tal. Será que tem alguma relação em estar próximo à ida dela com essas coisas acontecendo na casa? Será? O engatinhador, é isso? O engatinhador. Vamos lá. Oi, Ana e Assombrados, tudo bem? Eu sou a fulaninha. A história que eu vou contar não aconteceu comigo, foi com a minha irmã e com a minha prima. Elas ainda sentem muito medo de falar sobre o ocorrido que faz um tempo já que aconteceu. Mas eu pedi novamente para que contassem, para poder escrever para vocês. Tudo que se passa aqui é verdade, né? Foi verdadeiro e acredito muito, pois os olhos de pavor da minha irmã me deixaram com muito medo. Eu vou contar como se fosse ela. Se tiver nome, já estarão trocados. Ok. No final de semana, a nossa família havia alugado uma casa de praia para passar o final, né? Para passar o final de semana. A casa era enorme, tinha vários quartos. O caseiro, antes de sair, deixou algumas observações para o meu primo, que depois nos contou. Uma delas me chamou muito a atenção, e foi exatamente isso. Mantenham as portas dos quartos trancadas. Sim, foi isso que ele disse. Dos quartos. Mas por quê? A gente estava entre família. Bom, deixei pra lá. Fiquei no quarto com a minha prima Luana. Havia 2 camas e a da Luana ficava do lado da porta e a minha do lado de uma janela. Já era noite quando fomos dormir. Apagamos todas as luzes e deixamos a porta do quarto aberta. Fechei os olhos e fui tentar dormir. Havia passado um tempo e não conseguia dormir. Quando me virei para o outro lado da cama, que dá para a janela, eu vi um homem dentro do quarto. Ele era alto e escuro. Estava olhando pela janela, ele estava olhando lá para fora. Foi quando me subiu um arrepio e o meu coração disparou. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, ele simplesmente virou,
se abaixou e saiu engatinhando quarto afora. Isso aconteceu às 3 da manhã. Me tremendo toda, consegui chamar a Luana, que antes mesmo de eu dizer algo, ela já começou a falar em tom de choro, que estava com calafrios. Então eu tive certeza que eu não estava doida, não, porque ele havia passado pela cama dela para poder sair, e de alguma forma ela sentiu a presença dele. Demorou muito para que tomasse coragem e ligasse a luz. E quando conseguimos, fomos aos prantos, chorando para o quarto da minha tia, que é espírita. Ela só conseguiu nos acalmar quando rezou com a gente, ou na gente. Depois, no dia seguinte, a minha tia disse que sentia uma energia pesada vindo daquela casa. E sobre a tal coisa que eu vi na noite anterior, passamos a chamar de engatinhador. Desculpa os erros e se ficou longo demais. Imagina. É a primeira vez que eu escrevo. Um beijo para você e para sua família e a todos que assistem o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Que sinistro! Então é por isso que o caseiro falou: mantenham as portas dos quartos trancadas. Mas se a porta estiver trancada, o bicho não entra, isso daí. Por que ele anda engatinhando? O que ele estava fazendo no quarto, olhando na janela para fora? Ai, que sinistro! Parece cena da Residência Rio, sabe? Essas assombrações dessas séries assim. Uma criatura magricela e o anjo que ajudou meu irmão. Olá, Ana, tudo bem? Espero que sim. Eu sou fulano. Sei que vai me chamar assim, então nem me dê o luxo de falar o meu nome. O relato a seguir aconteceu comigo e é muitíssimo curto. Não é muitíssimo curto, não, é médio, tá? E é verídico. Sem mais delongas, vamos lá. Perdão pelos erros de ortografia e se tiver nomes estarão trocados. Muito obrigada. Ana, eu morava num apartamento junto com meu pai, meu irmão, minha madrasta e o filho dela, da madrasta, que chamarei de Miguel, aqui no Rio. E desde os 13 anos demonstro uma certa mediunidade. Eu via muito tipo de coisa, é isso? Via vultos, pessoas onde ninguém mais via. Também tinha sonhos, escutava coisas. Também falava coisas que aconteciam depois. Tipo, às vezes, sem eu saber de nada da vida da pessoa, dizia a respeito da vida da pessoa, é isso? Isso eu vou contar num outro relato que enviarei em breve. Agora, beleza. Agora é o relato de agora. Em uma madrugada, eu estava em casa, nesse apartamento. Gostava de ver filme até tarde, enquanto todos dormiam. Era um apartamento pequeno, então da sala dava para ver o quarto do meu pai com a minha madrasta. E de frente para ele ficava o quarto onde eu dormia com meu irmão e o Miguel. Enquanto estava vendo o filme na sala, olhei para o relógio que ficava numa parede ao meu lado e vi que estava muito tarde. Não me recordo bem a hora, mas já era bem tarde. Quando retornei meu campo de visão para ver a televisão e talvez desligá-la, no entanto, eu olhei para um canto escuro que comecei a ver. E aí comecei a ver uma criatura saindo da escuridão desse canto. Essa criatura tinha mais ou menos 1,40 m de altura. Era magro, mas muito magro mesmo. Ele não tinha lábios, fazendo assim os seus dentes ficarem expostos o tempo todo. Não tinha dente, não tinha lábio. Ana, na mesma hora eu congelei de medo. Eu não sabia o que fazer, nem conseguia pensar em gritar. Então aquela criatura começou a se aproximar de mim, de um jeito muito estranho. Ele vinha todo se contorcendo, em pé mesmo, e chegou muito próximo de mim, com seu rosto quase colado ao meu. Eu tentei afastar o rosto daquilo que se aproximava, mas que se aproximava mais do meu rosto, como se quisesse me cheirar, sei lá. E ele tinha um cheiro horrível de coisa estragada, de carne estragada, uma respiração quente que chegava até o meu rosto. Eu olhei bem para ele e vi que não tinha olhos
e no lugar dos olhos era um buraco fundo e negro, mais negro que ele, assim, que o escuro, né? Se dava para perceber essa diferença. Quando percebi isso, fechei os meus olhos rápido e em menos de segundos abri de novo. Ele ainda estava lá, mas não estava mais perto de mim. Ele estava indo em direção aos quartos. Então ele olhou para o quarto onde eu dormia com meu irmão e com o Miguel. E em seguida olhou para mim e rangeu os dentes e seguiu para o quarto rápido. Então eu não sei o que aconteceu, que me deu uma coragem, eu não sei de onde, que eu levantei, saí correndo em direção àquilo que estava indo para o meu quarto e numa fração de segundos onde eu tentei agarrá-lo, eu também gritei. Com isso todos acordaram e ele desapareceu como fumaça na minha frente. Todos na casa brigaram comigo, óbvio, sem entender nada. E em seguida eu desliguei a TV da sala e corri para o quarto onde eu fechei a porta, deitei e rezei pedindo proteção. E fiquei acordado por um tempo. Em seguida dormi. Quando acordei, já lá pelas 11 horas da manhã, me arrumei, levantei e fui para a sala onde já foram logo perguntando por que eu tinha gritado de madrugada. Eu sentei no sofá e contei tudo. Que, para minha surpresa, minha madrasta, que é uma verdadeira maledite, diga-se de passagem, sinceramente, ela me odiava. E eu também não gostava nem um pouco dela. Vou contar em um outro relato isso também. Bom, ela falou que durante o dia anterior, onde ela estava sozinha em casa, porque estávamos na escola, ela contou que viu toda hora um vulto entrando e saindo do nosso quarto. Ela pensou que era coisa da cabeça dela, mas à noite, com o meu acontecimento, teve certeza que não era só coisa de sua cabeça. Enfim, Ana, até hoje não sei o que foi aquilo e nunca mais se repetiu. Esse episódio nunca mais se repetiu com tal criatura e comigo. Porém, nesse mesmo dia, fomos para a escola, cada um de nós estudava em uma escola diferente. E quando eu cheguei da escola, em casa, soube que meu irmão caiu de uma escada na escola dele, de poucos degraus, onde ele se machucou e teve uma fissura no osso, em um osso da perna. Trincou o osso da perna, é isso? Que quando ele chegou em casa, ele disse... Agora eu vou contar em primeira pessoa, como se fosse meu irmão contando. Então, meu irmão disse o seguinte... Na sala de aula, eu pedi para ir no banheiro. Quando eu saí da sala, segui um corredor que estava vazio, porque todos estavam em aula. Fui para ir ao banheiro, tinha que descer uns degraus, e foi quando eu me arrepiei todo e senti uma respiração quente no meu ombro. Olhei para trás e vi uma silhueta escura e uma mão que me empurrou, fazendo assim eu errar os degraus e cair. Porém, quando eu quase encostei no chão, eu escutei a sua voz. Ele falou isso apontando para mim. Quando eu quase caí no chão, eu escutei a sua voz, apontando para o moço que nos conta o relato. Apontando para mim. Eu ouvi você falando para eu proteger a cabeça. Assim eu fiz. E pus a mão na cabeça, protegendo o rosto e bum! Caí virado para o chão e bati com as mãos que protegia a cabeça no chão. Olhei para cima e não vi mais nada. Em seguida, vieram umas professoras me ajudar e a minha perna doía muito. Assim, me levaram para a secretaria. Fui ao hospital, que fizeram um raio-x e viram uma pequena rachadura. Então, fizeram uma tala na minha perna que eu vou ter que ficar por algumas semanas. Ana do céu, eu agradeci a Deus por não ter acontecido coisa pior, já que meu irmão, quando pequeno, bateu a cabeça e rachou o crânio na lateral. Eu não sei se poderia piorar com essa segunda queda, mas Deus sempre estará lá para todos aqueles que precisam. Até hoje acho que foi um anjo que usou a minha voz para ajudar o meu irmão. Ana, agradeço muito. Se você ler em um vídeo, seria um sonho. Um abração no Matheus e nas crianças. Acompanho o canal desde o relato 5 ou 6, eu acho, lá atrás. O relato que mais me surpreendeu foi Somos Todos Goim e Pacto com o Diabo. E fico rindo direto com o velho pelado que pulava que nem um sapo. Se tiver uma blusa assim, eu compro na hora.
Um beijo para você, muito obrigada. Ah lá, mais um exemplo de que a clarividência não é assim tão tem que ter não é fácil viver com isso. Olha só as coisas que se vê. Um bicho, mas por que esse bicho tá lá? Por que ele tá lá entrando no quarto dos meninos? Tá querendo atacar as crianças? Por quê? É mandado? É resultado de alguma outra coisa? O que ele tá fazendo lá? Tem que tirar. Tem que tirar e ver o que está acontecendo lá, porque isso aí pode prejudicar outras coisas. Você vê que ele não tá querendo coisa boa, não, né? O bicho não é nem um pouco bonito. Beleza. Deixa eu dar então aqui os últimos beijinhos. Cadê você? Tá. Vamos lá. Nós vimos anjos limpando a casa. Olha que beleza! Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, acompanho o canal há muito tempo e fiquei muito feliz pelo meu relato ter sido lido na coletânea das bruxas. Hoje contarei um relato mais iluminado que o anterior. Não há nomes, ok. O fato ocorreu em uma manhã corriqueira, na minha época de adolescência. Eu não me recordo ao certo a idade que eu tinha, mas acredito que seja por volta dos 15 ou 16 anos. O meu quarto na época era pequeno, mas tinha uma janela bem grande, com apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupas e uma cadeira que eu deixava ao lado da cama para usar de mesinha de cabeceira, onde eu colocava o meu celular para carregar e despertar. Nesse dia estava eu dormindo tranquilamente quando despertei com um enorme clarão, uma luz muito forte que me doeu os olhos. Abri os olhos ainda meio sonolenta e vi a minha mãe, rodeada por uma luz branca vibrante, que na minha cabeça só poderia ser o sol passando pela enorme janela. Como havia recém-acordado, a visão ainda estava meio turva, e só reparei que minha mãe estava com um pano nas mãos, meio de lado, limpando a cadeira. Ainda meio confusa, pois minha mãe não costumava limpar o quarto comigo ainda dormindo, né? Eu perguntei: "Mãe, o que aconteceu?" Imaginei que algo tivesse acontecido para que a minha mãe me acordasse assim tão de repente, ao passo que ela me respondeu com uma voz suave e tocando o meu rosto: "Nada, filha, estou limpando. Volte a dormir." Na mesma hora, um enorme sono pesou as minhas pálpebras e eu apaguei. Acordei um tempo depois, e qual não foi o meu espanto e desespero quando despertei realmente e me dei conta que havia trancado a porta do quarto na noite anterior. Olhei para a porta e constatei, a porta permanecia trancada pelo lado de dentro. Seja lá com quem eu conversei, não era minha mãe. Com o coração saindo pela boca, fui direto perguntar para minha mãe: "Mãe, a senhora entrou no meu quarto hoje de manhã?" Ela tranquilamente, meio até desconfiada, respondeu: "Não, por quê?" Eu fiquei chocada. Será que eu tinha sonhado? Ai, mas não poderia, eu acordei, conversei com aquele ser. Quem quer que fosse ainda me respondeu. Contei tudo de uma vez para minha mãe, que teve a reação mais inesperada de todas. Ela só disse assim: "Isso é anjo, filha." E voltou aos seus afazeres. E eu fiquei atônita. Não me contentei com essa resposta assim seca. Indaguei: "Como assim, mãe? Anjos? Simples assim?" Então ela me contou a experiência que ela teve anos antes. Agora é um relato dentro do relato, tá? Agora é o que aconteceu com ela. Minha mãe teve depressão profunda antes mesmo de eu nascer, que se estendeu até bastante tempo após o meu nascimento. Em uma madrugada, minha mãe estava em um estado de forte crise depressiva. Eu estava no berço e a casa estava toda desarrumada. A louça se acumulando por dias na pia, simplesmente porque ela não tinha forças para fazer nada. Nessa madrugada, onde só havia nós duas na casa, uma vez que o meu pai havia viajado,
Da cama, ela ouviu barulho de louça vindo da cozinha. Ela levantou-se com medo e aflita, pensando que era um invasor. Quando chegou na porta que dava para a cozinha, viu uma luz forte, vinda de uma moça loira com o cabelo preso num rabo de cavalo, lavando as louças sujas. E a mãe ficou tão chocada com aquela cena que não conseguiu dizer nada. E aquela moça de luz, percebendo a presença dela, somente pediu para que ela voltasse para a cama. Sem resistir, ela retornou para sua cama e dormiu tranquilamente pela primeira vez em muito tempo. Quando acordou e lembrou-se do acontecido, decidiu chamar a moça de anjo. Eu sei que vocês devem estar curiosos para saber se a louça estava lavada no dia seguinte, pois eu fiquei curiosa. Mas não, estava tudo como na noite anterior. Contudo, nesse dia, minha mãe encontrou forças para organizar a casa. Eu não sei o motivo desses ditos anjos aparecerem para nós duas e o porquê de estarem limpando coisas ao nosso redor, mas eu tenho certeza que são seres que trazem o bem. E vocês, o que acham que pode ter sido? Outra dimensão. Gente, não, eu não sei, tô falando. Eles tinham luz, né? As duas tinham uma espécie de luz, e limpando, né? Tipo, cuidando. Será que é uma forma de mostrar que eles estão ali cuidando delas? E traz essa energia, essa renova a energia. Será que elas estão fazendo uma limpeza espiritual no local e não bem física? E essa limpeza espiritual já ajuda de alguma forma? Não sei. Alguém aí já presenciou, passou por algo parecido? Conta aí pra gente. Deixa eu dar os beijos. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.